Continuando a palavra de Deus, observe que quem são os sacerdotes? Aqueles que foram tirados ou aqueles que foram tomados dentre os homens, constituído, número 2, em favor dos homens, número 3, para compadecer dos ignorantes e daqueles que erram, e também eles foram chamados para sacrificarem, para oferecerem sacrifícios a Deus. Então observe que as características do sumo sacerdote são as mesmas de Cristo Jesus, porque Cristo ele teve que nascer aqui para que fosse tomado dentre os homens. Número 1, ele foi constituído em favor dos homens por causa dos nossos pecados, oferecendo sacrifício. Então você não tem nada por sua conta. Você tem alguma coisa por conta do sumo sacerdote. Você tem um dom por causa do sumo sacerdote. Você foi aceito ao Pai por causa do sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote chamado Jesus foi constituído dentre os homens, tomado dentre os homens. Também ele foi constituído em favor dos homens para oferecer sacrifício pelos homens e também para compadecer. Quando você ora, levanta os olhos ao céu e fala: Pai, me perdoa. Claro que Deus vai te perdoar, claro que o Pai vai te perdoar, porque do lado do Pai está lá o Filho com sangue derramado por sua vida, por nossas vidas. Por isso que Cristo é o sumo sacerdote e também ofereceu o sacrifício. E diga-se de passagem, o sacrifício que Jesus ofereceu foi muito melhor, muito mais perfeito e muito mais santo do que os sumos sacerdotes da antiga aliança faziam. Então, vamos dar glória a Deus, levante as duas mãos aos céus e dê glórias, dê graças a Deus, porque você tem um sumo sacerdote perfeito, você tem um sumo sacerdote excelente, nós temos um sumo sacerdote maravilhoso, a fim de que perdoe nossos pecados, a fim de que nos dê dons, a fim de que faça com que nós sejamos aceitos pelo Pai. Aleluia! Isso te alegra? Isso te maravilha? Isso te faz feliz? Porque é o Espírito Santo quem testifica dentro do teu espírito. Então observe comigo, volte comigo para Hebreus capítulo 7, verso de número 1. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Mas observe primeiramente, existem duas classes de sacerdotes. Existem duas classes, no mínimo, duas classes sacerdotais. Diga comigo, a classe, isso, pode dizer, diga pela fé, a classe de Melquisedeque e a classe levítica. A classe melquisedequiana, meu Deus, fala 10 vezes aqui, irmão, fala em poder. Melquisedequiana e a outra levítica. Mas qual a diferença das duas? Qual a diferença da ordem segundo Melquisedeque e a ordem segundo Levítico? Simples, a ordem de Melquisedeque é uma ordem universal, não é internacional, é universal. A ordem segundo Melquisedeque, ou a ordem de Melquisedeque, é a ordem universal. E a ordem de Levítico é a ordem nacional. Qual a diferença, pastor? Simples, porque a ordem de Levítico era só no templo e só para os filhos de Israel. E a ordem de Melquisedeque era sobre toda a terra, sobre todo o povo, em qualquer lugar, em qualquer momento e em qualquer hora. Quando Jesus disse para a mulher samaritana: mulher, vai chegar a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava tirando a restrição
do templo e do monte, porque os samaritanos adoravam a Deus, ou eles diziam que adoravam a Deus no monte. Os judeus adoravam a Deus no templo. Mas Jesus está dizendo, vai chegar o momento, e agora é o momento, em que os verdadeiros adoradores não vão para o templo entregar sacrifício, não vão para o templo para adorar ao Senhor, mas vão vir a mim. Aleluia! Virão a mim para que me adorem em espírito e em verdade. Eu vou tirar a ordem levítica, a ordem nacional, a ordem em que fica restrita apenas no campo do templo, só lá no templo, só no templo. Não é só no templo, em qualquer lugar. Se nós estivermos no Espírito, na verdade, nós verdadeiramente fluiremos e adoraremos como um tabernáculo, como um constituído, como um verdadeiro edifício, templo e tabernáculo de Cristo aqui na terra. Por isso que Jesus está tirando a ordem de Levítica, a ordem de Levi, e trazendo a ordem de Melquisedeque, porque em qualquer lugar, em qualquer momento e para qualquer pessoa. Aleluia! Quem pode dar glória a Deus aí, irmãos? Quem pode dar glória a Deus aí por essa palavra? Que palavra maravilhosa, que palavra que fala, que palavra que nos aviva, que palavra que nos edifica. Oh, aleluia! Arabacalacial, alabaracácia. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Se você sentir no coração, se você sentir ardendo, aquecendo no teu espírito a vontade de falar em línguas espirituais, fale, não se cale, mas fale das vontades da verdade do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então observe, queridos, observe que a ordem de Melquisedeque é uma ordem mundial, uma ordem universal. E a ordem de Levítico, a ordem levítica é a ordem restrita, é uma ordem só para os filhos de Levi. Então, vou simplificar para você e dar um exemplo. Quais são os sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque? Abraão, Melquisedeque, que passou a unção de sacerdócio para Abraão no momento que ele deu o dízimo a Abraão. Então temos Melquisedeque, Abraão, Jetro, ensinou Moisés de uma forma poderosa. Jetro ensinou a Moisés como sacrificar. Jetro ensinou a Moisés de uma forma espetacular, sendo sacerdote, porque Jetro era sacerdote em Midian. Então temos Melquisedeque, temos Abraão, temos Jetro, temos Ló, porque no capítulo 42 nós vamos ver Ló sacrificando pelos seus amigos, só que no capítulo 1 nós vamos ver Jó sacrificando pelos seus filhos. Amém? Então nós temos aí homens que verdadeiramente sacrificaram, que eram sacerdotes na ordem universal. Não era nenhuma ordem restrita. Não era só para os filhos de Israel, mas Balaão também era sacerdote. É tanto que o apelido de Balaão, o que era chamado, o costumeiro era costume chamar a Balaão. Às vezes, irmãos, eu penso muitas coisas rápido, vai vindo e eu penso muito rápido, só que não consigo falar na mesma intensidade que vou pensando. Por isso que às vezes embora. Mas você está conseguindo entender aí, não? Conseguindo entender aí, né? Então, Balaão era chamado de o homem com os olhos abertos, porque ele conseguia enxergar, conseguia entender. Então, a ordem de Melquisedeque era uma ordem universal, não estava restrito para o povo de Israel, era a fim de que todo o povo fosse uma nação eleita, a fim de que toda a terra fosse abençoado. E essa era a ordem de Deus para Abraão, a ordem de Deus para Isaac, a ordem de Deus para Jacó e para as suas tribos. Quando Deus chamou o povo para subir lá para o topo do monte, no Monte Sinai, em Êxodo 19, o
povo não subiu, o povo rejeitou as promessas de um sacerdócio e as promessas de Deus de através da nação de Israel, trazer todas as bênçãos para a terra. Então veio Cristo para substituir a nação eleita. Então, de vez de ser uma nação eleita, veio ser um homem eleito. Ou seja, Cristo substituiu a Israel, porque Israel não subiu no monte no dia em que Deus chamou, para que recebessem as promessas de Abraão, para que através do povo de Israel a bênção viesse repousar sobre toda a terra. Porém, eles rejeitaram, falharam e não receberam as palavras. Só uma tribo que ouviu a palavra de Deus, não que subiu, mas que recebeu uma porta de escape. Mas Deus abriu uma porta de emergência chamada o sacerdócio levítico. Porém, o sacerdócio Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque é muito mais superior, é muito melhor do que o sacerdócio de Levi, porque o sacerdócio de Levi é só restrito, é só para a nação e só no templo. Já o sacerdócio de Melquisedeque é o sacerdócio universal. Quem está conseguindo entender? Eu estou sendo bem específico, repetindo várias vezes para você absorver e entender a diferença do sacerdócio levítico e o do sacerdócio de Melquisedeque. É diferente. Mas qual é a diferença? É porque no sacerdócio levítico deveria ser filhos de Levi. Só a tribo de Levi deveria ser bênção para as outras 11 tribos, no qual ela era para ser diferente. Como assim? Era para ser as 12 tribos sendo bênção para toda a terra. Mas como o povo errou, como o povo falhou, Deus teve que levantar no meio das 12 uma para abençoar as 12, a fim de que as 12 abençoassem as outras nações. Mas acontecia totalmente diferente, acontecia totalmente errado, porque o povo, como não recebeu a palavra, não podia guardar a palavra, não conseguiram transmitir a palavra, porque eu só posso ser aquilo que Deus, eu só posso fazer aquilo que eu sou. Eu não posso ser diferente daquilo que o meu coração é. Eu só serei aquilo que o meu coração for. Então não adianta a pessoa se enganar falando que ele é uma coisa sendo que não é. Você é somente se e somente aquilo que é o seu coração. Por isso, peça para o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Peça para o Espírito Santo te moldar, porque assim como o Espírito Santo trabalha no seu interior, você será um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Diga amém se você consegue entender essa palavra. Louvado seja Deus. Eu digo glória a Deus por essa palavra. Se você puder também dizer glória a Deus. Mas como assim, pastor? Os filhos de Levi eram 3. Diga comigo, 3. 3 filhos de Levi tinha. O primeiro chamado era Coate. O segundo era Merari. O terceiro era Gesso. Coate, Merari e Gesso. Gesso, Merari, Gesso, Coate e Merari. Para ficar em ordem. Gesso, Coate e Merari. Os Gessonitas, os Coatitas e os Meraritas. Esses 3 ficavam em função do tabernáculo, em função do templo, em função da tenda, ok? Eram esses 3, só eles, mais ninguém. Porém, para que fosse filho ou para que fosse sacerdote, deveria ser filho de Coate. Então, Levi tinha 3 filhos. Quantos filhos Levi tinha? 3 filhos. Gesso, Coate e Merari. Para que fosse sacerdote, deveria ser filho de Levi, filho de Coate. E Coate teve 3 filhos também. Meu Deus. Não, Coate teve 4 filhos. Melhor dizendo, Coate teve 4 filhos. E de 4 filhos, teve um filho chamado Anrão. Qual é o nome do filho de Coate? Um dos filhos? Anrão. De Anrão nasceram Miriam, nasceram Arão e nasceu Moisés. De Arão nasceram mais 4 filhos. Então observe, Levi teve 3 filhos. Levi teve 3 filhos que foram Gesso, Coate e Merari. Coate teve 4 filhos.
E um dos filhos, qual é o nome de um dos filhos? Arão. E Arão teve 3 filhos. E qual o nome de um dos 3? Arão. E Arão teve 4 filhos. Parece até loucura, parece até matemática. E Arão teve 4 filhos. E os 4 filhos eram eles. Eleazar, Itamar, Levítico, me perdoe, só porque muita coisa na cabeça. Levítico capítulo 10. Fugiu o nome desses 2 rapazes. Eles morreram. Nadab e Abiú, os 2 primeiros. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, para que fosse sumo sacerdote. Então, observe, sumo sacerdote. Não era só sacerdote. Sumo sacerdote deveriam ser filhos de Levi. Olha a restrição. Olha a restrição daqueles que poderiam ser sacerdotes, daqueles que poderiam trabalhar no tabernáculo. Deveriam ser filho de Levi, filho de Coate, filho de Arão, filho de Arão. Só esses poderiam ser sacerdotes. E o sumo sacerdote deveria ser filho de Arão, a descendência. O próximo depois de Arão foi Eleazar. Ele era sumo sacerdote. Os outros filhos de Arão, Nadab e Abiú, morreram e não deixaram filhos. Eleazar e Itamar tinham filhos. Itamar era sacerdote e os filhos de Itamar eram sacerdote. Eleazar, depois de Arão, ele foi sumo sacerdote, mas os filhos dele, só um poderia ser sumo sacerdote. Em outras palavras, na próxima aula eu vou usar o quadro, vou ilustrar para você entender de uma forma, de uma vez por todas. Porque eu só falando, você não vai conseguir entender. Eu vou explicar detalhe por detalhe para você entender. Mas fique em paz, você vai conseguir entender pela fé. Observe que só podia ser sacerdote e sumo sacerdote uma ordem de família, uma família restrita. Não era aberto para todos, porque a fim de que o povo, por isso que o povo de Israel não recebeu a promessa, não recebeu a incumbência de ser sacerdote na ordem de Melquisedeque, porque eles falharam no tocante ao subir ao monte, no tocante a receber a lei de Deus, no tocante a receber as promessas que Deus deu a Abraão para que ele fosse uma bênção para as outras nações. Logo, o povo falhou, o povo vacilou. Então não receberam. Deus teve que abrir uma porta de emergência chamada de ordem de Levi, a ordem de Levítico. Ok? Que era uma ordem restrita, era uma ordem só da família dos levitas. Observe, olha a diferença da família da ordem universal e da ordem nacional. Em qual agora, eu pergunto para você, em qual das duas ordens Jesus fazia parte? De qual das duas Jesus fazia parte? Da ordem universal, porque Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. Então Jesus não podia ser sumo sacerdote, ou menos sacerdote, ou levita, porque no tempo que ele vivia na terra, porque ele era da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Quem tá aí? Quem tá conseguindo entender? Então Jesus não podia nem sequer chegar perto do lugar santíssimo, do lugar santo. Ele podia até levar uns cordeirinhos para sacrificar, porque ele foi judeu. Ele não poderia nem entrar no lugar santo, porque era o ofício de sumos ou de sacerdotes, e não de quem não era. Mas Jesus não foi sacerdote ou sumo nesse tabernáculo, no tabernáculo sombra, no tabernáculo que era clone, no tabernáculo que era imitação. Ele foi sumo sacerdote num verdadeiro tabernáculo, onde Deus fez com as suas próprias mãos e não um homem, não desta criação, mas de uma criação elevada, mas de uma criação superior. Aleluia! Aleluia! Que maravilha! Eu estou sentindo a baita presença do Espírito Santo aqui sobre nós. Diga glória a Deus por isso. Então observe para nós terminarmos essa aula. A ordem de Melquisedeque era uma ordem sacerdotal
de reino, não era apenas de sacerdócio. Melquisedeque, nós vamos aprender nas próximas aulas, ele era rei e sacerdote. Ele era rei e sacerdote, um tipo de Cristo, que ele é rei, porém também sacerdote. Por isso que de 2 Pedro, ou 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Jesus chama-nos de sacerdócio real. Não é de um sacerdócio humano, não é de um sacerdócio levítico, mas é de um sacerdócio universal. Por isso, querido, amado irmão, você não precisa pedir para o pastor para você orar. Você não precisa pedir para o irmão orar por você. Claro que se nós unirmos a nossa força, a nossa fé em oração, em um propósito específico, Deus nos ouvirá. Mas nós temos que ter o nosso relacionamento íntimo com Deus, porque nós somos sacerdotes. Nós não precisamos ir mais num tabernáculo lá em Israel, que diga-se de passagem, nem tem mais o templo. Não precisamos sacrificar mais animais, porque o nosso verdadeiro tabernáculo, o nosso verdadeiro sumo sacerdote, o nosso verdadeiro sacrifício já foi feito, já foi efetuado na cruz do Calvário, a fim de que obtivêssemos a verdadeira excelência, a fim de que nós tivéssemos a verdadeira ousadia para entrar no santuário celestial. Diga glória a Deus por isso. Cristo fez muita coisa por nós, irmão. Nós vamos estudar muitas e muitas preciosidades, muitas pérolas que Cristo fez por nós. Então continue estudando sobre Cristologia, a doutrina de Cristo, o estudo sobre Cristo. Nós vamos falar mais sobre Cristo, o sumo sacerdote, o sacerdote superior. Jesus fez coisas incríveis e poderosas no tabernáculo superior, ok? Como sumo sacerdote. Eu estou mostrando, você tem que entender esse ABC para que nós venhamos falar de coisas maiores e mais profundas, ok? Que Deus em Cristo possa te abençoar. Na próxima aula estaremos continuando em nome de Jesus. Deus abençoe.